Olá a todos e sejam bem-vindos de volta! No vídeo de hoje o assunto vai continuar de forma direta o nosso segundo vídeo. Foi quando falamos até uma parte do histórico de Marcos Romero e sua participação no cenário paraense de desenvolvimento de jogos. Caso ainda não tenha assistido a primeira parte ou assistiu e prefere refrescar a memória com mais uma assistida, o vídeo está disponível aqui mesmo nesse canal. Ou então, se quer ir direto ao assunto, vamos fazer isso agora mesmo. Em suas próprias palavras, Marcos Romero fala para sermos o pioneiro, ser aquele que acende a vela e assim consegue ser o primeiro a se beneficiar com a claridade. Assim aconteceu tudo aquilo que vimos no primeiro vídeo, e ainda tem bastante coisa a ser mostrada aqui no segundo. Nesse momento entra em cena o MRDX, um framework de programação para desenvolver jogos digitais que foi criado para ministrar um curso na Universidade Federal do Pará, o FPA. Caso tenha perguntado, sim, o DX na sigla tem a ver com o DirectX ou DirectX, aquele negócio que praticamente todo jogo de PC pedia para instalar uma versão nova quando era ali pelo ano 2000 mais ou menos. E um adendo, o DirectX se encontra na sua 12ª versão atualmente. Continua sendo usado até hoje, mas a diferença é que virou uma coisa nativa, ele já vem dentro do Windows 10. Curiosidade, ele também é o X do Xbox, o primeiro X, o segundo é de caixa mesmo. Foi aí que depois disso veio o projeto Jedi, espero que seja assim o jeito certo de falar. É um acrônimo de Jogos Eletrônicos Distribuídos e Inteligentes, a serem aplicados nas disciplinas Inteligência Artificial e Sistemas Distribuídos. Tudo para fomentar o interesse acadêmico de computação na sua época, aqui pelo Pará, e fazer também com que olhem para a área de desenvolvimento de jogos e o seu potencial. Os materiais falam sobre como programar o comportamento dos personagens. O seu maior exemplo é o Cyborg Arena, jogo mostrado lá no primeiro vídeo, mas que está sendo mostrado agora também. O jeito como os inimigos se comportam de acordo com o estado do jogador, se eles vão perseguir ou evitar o jogador, se eles vão se mover de uma forma determinada ou aleatória, o que define se vai ser uma coisa ou outra. Outros exemplos citados de uma forma mais rápida são jogos mais famosos, tipo Quake 3, StarCraft, Half-Life, os três bem conhecidos pelos avanços na forma como o computador batalha, e também outros casos que são mais específicos, como o Thief e The Sims. Considerando isso tudo que aconteceu, chegou o momento que o grupo Bell Jogos foi criado no Yahoo. Era um daqueles grupos que alguém mandava um e-mail e aí todos os membros recebiam, no seu próprio e-mail, a mensagem enviada. O negócio é que o Yahoo vai encerrar o serviço, mas manterá o conteúdo apenas para leitura, sem as interações. Mas os grupos, claro, vão continuar suas atividades na página oficial do Facebook e no perfil Bell Jogos no Twitter. E é claro que os links estão aí na descrição. Em 2009, a Epic Games lançou o kit de desenvolvimento Unreal, de graça em seu site oficial para uso não comercial, e logo entrou na sua mira. A mesma engine que permitiu a existência de jogos como BioShock e Mass Effect começou a ser estudada, dominada e logo faria parte de sua história de um jeito que nem se imaginava. E novamente venho dizer que no seu site oficial dá para encontrar uma quantidade notável de material que fala de tudo que se puder imaginar referente à Unreal Engine, que talvez seja o grande ponto do vídeo de hoje. Foi em 2011 que Marcos Romero começou a escrever sobre o Unreal Script e logo reparou que o conteúdo disponível por aí era bem escasso, mesmo escrito em inglês, e passou a publicar nos dois idiomas em blogs diferentes, até o total de 40 artigos. Claro que com isso o blog virou uma referência, e aí chegou o ano de 2013 que aconteceu o convite para participar do beta fechado da próxima versão, a 4, que foi lançada em 2014. Essa também rendeu um blog cheio de artigos em português e inglês que não passou em branco pela comunidade. Um dos reconhecimentos por seu trabalho foi um pôster autografado por seu ídolo, Tim Sweeney, o fundador da Epic Games e criador da Unreal Engine. A essa altura podemos dizer que ele também é o responsável por duplicar nossa coleção de jogos de PC. Isso graças a todos aqueles que foram dados de graça lá na Epic Store, que nós vamos lá a cada 2 semanas pegar um novo. Voltando ao assunto.
Outro grande momento da trajetória de Marcos Romero foi em 2015, quando a Epic Games o premiou como um dos participantes de um programa de suporte que a empresa fornece uma ajuda financeira para professores, alunos, criadores, desenvolvedores, todo e qualquer profissional que faz bom uso da sua engine. E daí veio o guia em inglês Blueprint Compendium, que em 2016 foi distribuído oficialmente na GDC, a Conferência dos Desenvolvedores de Games, a maior do mundo, e acontece em todos os anos lá em São Francisco, aquela que fica na Califórnia. Mais recentemente, em 2018, veio a contratação para escrever o guia oficial do instrutor de Blueprint, que está disponível no site oficial da Unreal Engine, seguido de uma entrevista. E finalmente, em 2019, veio outro convite para a segunda edição de mais um guia, consolidando os conhecimentos sobre Visual Scripting com a ferramenta Blueprint para Unreal Engine. Já foi lançado e está disponível na loja da Amazon BR. Com tudo isso, podemos dizer no mínimo que essa é uma trajetória notável que continua sendo escrita, e os 2 vídeos da série dedicados a Marcos Romero ainda são pouco para fazer justiça a tudo isso que já aconteceu e pelo que virá pela frente. A criação do grupo Bell Jogos é responsável pela existência desse canal, dos jogos que já foram e serão mostrados nessa série, e mais sabe lá quantos outros jogos que ainda estão só na cabeça de seus criadores. E graças à luz que o Marcos Romero acendeu lá no começo, eles podem achar o caminho para se tornarem realidade. Ele foi o primeiro a chegar aqui quando tudo isso era mato, e agora nós temos corrida de carro, naves espaciais, labirintos, mansões de terror, plataformas voadoras, e ainda tem muito terreno a ser explorado. Ainda podemos citar por aqui o material sobre o Game Maker, jogos para celular, introdução à produção de jogos, como fazer multiplayer, e um artigo que foi inscrito no primeiro workshop brasileiro de jogos. Esse aí aconteceu em Fortaleza no ano de 2002. Agora ele faz parte do Simpósio Brasileiro de Games, o SB Games, evento que acontece todo ano desde 2004. A coisa não é fraca mesmo. Mais uma vez lembrando que todo o conteúdo falado por aqui pode ser encontrado nos links aí na descrição, e essa palestra que vimos alguns trechos durante o vídeo também. Essa aconteceu em 2013 e vejam só, tá lá no meu canal pessoal. Nós vamos fechar o vídeo de hoje agora com mais uma parte da história de Marcos Romero. Segue a ficha técnica e se gostou do vídeo, é hora da curtida compartilhada, seguir o canal para receber o aviso sobre os próximos vídeos assim que chegarem. E aí já aproveita e nos siga também para ver o nosso conteúdo sobre as revistas de videogame e mandar sua ajuda nos links aí da descrição. Fica o agradecimento por vir aqui nos sintonizar novamente, um abraço a todos e até a próxima. O canal História Revista e todo o seu conteúdo é financiado através de doações no Padrim ou no Patreon. Caso queira fazer parte disso e fazer uma doação, clique em um dos links aí na descrição para ir até a campanha de sua preferência.